Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Let's Code. Meu nome é Christopher, eu sou um professor de Data Science aqui na escola. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos, mais voltados aqui dentro da programação em Python, para a gente conseguir se conectar e também automatizar os nossos processos em Excel. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, a gente está seguindo nessa trilha de automação. Para quem não teve oportunidade, tem um link na descrição do canal sobre um outro vídeo que a gente gravou falando sobre a relevância da automação dentro das empresas, tá bom? Então é bacana para a gente ter um contexto. Hoje a gente vai focar aqui nos primeiros passos, então nos conceitos básicos já, programando em Python, focando na ferramenta que talvez seja a mais ampla de mercado, que é o Excel. Então a gente vai ver como a gente consegue integrar uma linguagem poderosa como Python com essa ferramenta para a gente automatizar e fazer as nossas análises e preenchimentos de forma mais dinâmica e eficiente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, estou com o nosso Jupyter Notebook aqui aberto, então, para fazer essa automatização e para fazer essa integração do Python com o Excel, primeiro de tudo a gente precisa instalar os pacotes, tá? E isso vai depender muito da versão do Python que você está utilizando. Aqui eu coloquei um scriptzinho cobrindo todas essas opções, então desde o Python 2 aqui com o pip install mais clássico. Se vocês tiverem problemas, vocês podem usar o Python-M, pip install, para tentar corrigir alguns desses problemas. A mesma coisa para o Python 3, só que aí em vez de pip é o pip3, acho que muitos já devem estar acostumados. E para quem usa Anaconda tem o Conda install, esse pacote em específico, o OpenPyXL, que é quem vai permitir a gente fazer essa integração com o Excel. Você precisa passar esse repositório do CondaForge, tá bom? Se ainda assim vocês tiverem algum problema para fazer essa instalação, eu vou deixar também na descrição 2 links para como resolver esses problemas usando o pip, tanto no Windows quanto para Mac e para Linux, tá bom? Além do link para documentação oficial desse pacote. Tem muita coisa lá, tanto para vocês integrarem as ferramentas como Pandas, que é muito poderosa dentro do Python, e jogar isso para o Excel de uma forma tranquila, rápida e eficiente. Então é bem legal, fala muito sobre a parte de formatação do Excel, então não basta necessariamente a gente só colocar o conteúdo lá, mas também é importante a gente ter um material que seja visualmente bonito para as pessoas consumirem, e que passe o recado que a gente está querendo, até também enquanto gráficos, tabelas, e toda essa parte que a gente está acostumado, tem toda na parte da documentação oficial, por mais que talvez a gente não cubra tudo aqui. A gente vai focar nesse primeiro vídeo, a parte mais básica, para um vídeo posterior a gente fazer uma implementação um pouco mais aplicada e extensa desses conceitos que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, vamos começar. Dentro do Excel, a gente tem 2 possibilidades, ou a gente cria um arquivo do zero, ou a gente carrega um arquivo Excel já de template, já criado, que esteja no seu computador. A gente vai começar aqui carregando para a gente conseguir ter o parâmetro e ver como é que essas coisas funcionam. Então, por exemplo, no meu computador aqui, eu tenho esse documento, que é referente a uma folha de pontos. Então, com a data em que um colaborador, por exemplo, fez a batida de ponto e as 4 batidas de pontos deles, Vocês podem ver que às vezes a pessoa esquece de bater, então tem dados vazios, não necessariamente ela tem os horários todos certinhos, ela tem um horário flexível, então tentando reproduzir bastante aí o dia a dia que a gente observa nas empresas. E a gente vai tentar carregar e olhar para essas informações utilizando o Python. A gente vai começar carregando os pacotes de interesse, que a gente vai precisar fazer o uso para conseguir integrar com o Excel. São 3 os imports que a gente vai precisar fazer, todos do OpenPyXL, mas cada um com seu propósito específico. Então, o primeiro deles é OpenPyXL. Eu vou copiar e colar para acelerar um pouco o processo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Uma dessas funções ou desses métodos é o Workbook, para a gente criar documentos novos. Outra é o Load Workbook, para a gente conseguir carregar arquivos já existentes no nosso computador. Dentro do OpenXL, a gente ainda tem uma subclasse aqui de métodos, ou de pacotes dentro de utils, que é bastante importante para a gente também.
que chama Get Column Letter. Por que isso é importante, né? No Excel, a gente está acostumado a trabalhar com as células, com esses nomes de B1, B2, C3, A1. Então, a gente tem esse código que é específico do Excel, mas em Python, em programação, geralmente essas coisas elas são trabalhadas de forma numérica, né? E essa função, esse método, ele ajuda a gente a fazer esse separo. Por fim, a gente tem dentro ainda do OpenXL a parte de styles, né, que é para a gente conseguir formatar o nosso documento. E essa formatação ela será feita em basicamente três de diferentes formas, né? Então, uma relacionada à fonte, outra relacionada ao próprio background, né? Então, caso a gente queira preencher com alguma cor ali, e o alinhamento das células. Então, alignment. Beleza. Bom, uma vez que a gente tem os pacotes carregados, a gente vai começar a fazer o uso e importar esses dados ou essa planilha para o Python. Como que a gente faz isso? A gente sempre vai precisar declarar duas coisas, né? Uma é o próprio workbook, né? Que seria a planilha como um todo. Então, lembrando, o Excel ele é dividido na planilha e dentro da planilha vocês têm as abas, né? Que em inglês a gente chama ali de worksheets ou sheets. E a gente precisa definir essas duas coisas. Então, eu vou chamar aqui de WB, ou seja, workbook. E eu vou chamar a função para carregar o nosso documento. Então, load workbook. A nossa planilha de pontos. Então, exemplo, ponto eletrônico. Ponto XLSX. E aí aqui, pessoal, um detalhe muito importante. Esse pacote do Python, o OpenPyXL, ele só trabalha com o tipo de arquivo mais novo de Excel, tá? Então, em Excel a gente tem vários tipos de extensão, né? A gente tem o .xls, por exemplo, a gente tem a versão mais recente, que é o .xlsx, e esse pacote, especificamente, ele trabalha com essas versões mais novas. Então, caso você tenha um documento antigo, antes tenta exportar ou abrir com o Excel mais novo, usando, por exemplo, ali o Office 365, para exportar e conseguir fazer essa automação, tá bom? Além do workbook, como eu falei, que é a planilha, a gente vai precisar também declarar a worksheet, né? A aba que a gente está querendo trabalhar, caso a gente tenha mais de uma. É uma boa prática sempre a gente declarar isso a partir da aba ativa, né? Que é aquela default quando você abre o documento, que geralmente é a aba 1 ou planilha 1, sheet 1, dependendo se o seu Excel estiver em português ou em inglês. E só para a gente visualizar o que está acontecendo, eu vou dar um print aqui desse worksheet, para a gente entender melhor. O que isso aqui significa, tá bom? Ele traz aqui, né, um objeto do worksheet, ele fala, olha, é um worksheet, e a aba que a gente está, ou a aba ativa nesse momento, é a aba que chama folha de ponto. Então, se a gente voltar aqui no nosso Excel, a gente vê que a gente só tem uma aba, né? Se a gente tivesse mais de uma, a gente conseguiria vê-las também, mas aí eu vou falar esse comando e apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas então a gente está na aba certa, que é aquela que a gente quer, é a primeira, com a nossa folha declarada. Bom, como que a gente faz agora para listar, caso a gente tenha, né, essas outras abas, ou até mesmo criar uma aba nova, enfim, vamos trabalhar com outros conceitos aqui. Se eu der um print, né, da célula, como que eu poderia fazer isso? Dado que o WS ele é a planilha, né, ou melhor, ele é a aba que eu estou trabalhando, é a aba ativa, eu poderia tentar pegar a aba ou a célula dentro dessa aba de forma direta. Vamos ver o que isso faz. Se eu tentar pegar a célula A1 desse meu Excel e printar, o que a gente tem? Ele não coloca aqui o valor, tá vendo? Por quê? Porque tudo aqui dentro desse pacote a gente pode entender como objetos, tá? E o que ele está falando é, olha, isso que você está pedindo para printar, ele é um objeto dentro do worksheet, esse objeto ele é uma célula dentro da folha, dentro da aba folha de ponto, referente à posição A1. Se eu quiser o valor dessa célula, aí sim eu tenho que pegar aqui, dar um print da worksheet A1, e pedir o atributo value. Dessa forma, se a gente comparar aqui no nosso Excel, a gente tem para a coluna A1 o título referente à primeira coluna, que é a data.
Se a gente pegar, por exemplo, A2, ou B2, ou qualquer outra célula, a gente vai ver os outros campos tal como eles estão ali no documento. Então, por exemplo, print worksheet A2, ponto value, a gente espera ter de resultado o valor da data, tá bom? E aí o Python ele já vai converter isso para um tipo padrão de variável dentro da linguagem, tá? Para permitir que a gente faça cálculos e aplique funções em cima desses valores. Então a gente tem aqui que a batida desse ponto foi realizada no dia 1/7 de 2021, tá bom? E é um datetime, então ele vai trazer uma hora default dentro dessa estrutura. Bom, o que mais que a gente consegue fazer dentro dessa estrutura de células e abas e tudo mais? A gente pode, e para isso eu vou abrir um outro documento aqui para vocês verem, chamado aqui de alocação de projetos. O que eu tenho nessa outra planilha? A gente tem aqui algumas colunas, né? Então, o nome, matrícula, projeto em que a pessoa está, sprint, se for uma metodologia ágil, e o tempo em que a pessoa vai estar disponível para fazer e executar as tarefas referentes àquele projeto. Então, basicamente, se a gente quiser ter um cronograma ali de atividades do nosso time, tá bom? Notem que essa planilha, agora, ela tem diversas abas, tá? Então, eu tenho um time de dados, um time de produtos e um time ligado aí à LGPD. Cada um deles com projetos específicos para essa área. Agora que a gente tem mais abas, como que a gente consegue, primeiro, ver as abas que a gente tem e, segundo, alternar entre essas abas e pegar esses valores de abas distintas? A gente consegue fazer isso dando um print, por exemplo, do nosso workbook, porque a gente não está querendo mais trabalhar com uma aba específica, a gente está querendo trabalhar com a planilha como um todo. Então, wb.sheetnames. Desculpa, eu não carreguei o documento, né? Então, ele ainda está olhando para a folha de ponto. Então, para carregar o documento, a gente vai executar o mesmo comando que a gente viu ali em cima. Então, wb agora eu vou carregar o meu Excel de alocação de projetos. Bom, e vou declarar que a minha primeira aba vai ser a aba ativa dessa planilha. E agora sim, quando a gente printa, a gente tem as três abas. Então, time de dados, time de produtos e time LGPD, tal como a gente vê no documento original. Beleza, o que mais que a gente consegue fazer, né? A gente está falando aqui sempre em aba ativa quando a gente carrega uma planilha. Mas se a gente quiser trabalhar com outras abas, a gente também consegue mudar isso falando, olha, a minha worksheet que eu quero não é mais a worksheet ativa dessa minha planilha. Eu quero que dentro do meu workbook, por isso eu estou passando aqui o WB, eu quero trocar para guia de time LGPD, por exemplo. Legal. E aí, quando eu der um print agora do meu WS, da minha worksheet, a gente espera ver uma nova... que a gente mudou, que a gente caminhou dentro do Excel para essa nova aba. Bom, e se a gente tentar pegar aqui um valor diferente, né? Então, se a gente olhar na planilha, essa coluna C, os projetos mudam, né, de um time para o outro. Então, no time de dados, na aba time de dados, se eu pegar a célula C2, eu vou estar falando de forecast de faturamento. Se eu pego na aba de time LGPD, a mesma célula C2, eu vou ter mapeamento de risco, por exemplo. Então, se eu tentar dar um print desse valor, print WS C2, ponto value, sempre lembrando, a gente tem, de fato, mapeamento de risco, que era o que a gente espera, dado que a gente mudou de aba. A gente pode também criar uma aba nova, né? Caso a gente queira fazer essa estruturação dinâmica do Excel, né? A gente carregou um template, mas a gente também quer alterar. Então, como que a gente faz isso? Sempre que a gente quer trabalhar com
um contexto mais amplo do que aquela aba específica, a gente vai trabalhar, ao invés de worksheet, workbook. Então sempre tenham isso em mente, tá bom? Então, dentro do workbook, o WB, eu vou dar um create sheet e o nome da nova aba que eu quero criar, por exemplo, time comercial, tá bom? Agora, uma coisa... eu vou dar um print para a gente ver que de fato ela foi criada e ver que houve alteração de um print para o outro. Então, se a gente rodar isso aqui, ponto .sheetnames. Como eu rodei 2 vezes, a gente vai ter 2 abas chamadas de time comercial, então time comercial e time comercial 1, tá bom? Mas a gente vê que do print anterior, né, nessa linha 9, pro print 13, a gente tem mais abas sendo definidas e declaradas aqui no nosso documento. Mas aí vocês podem estar se perguntando, beleza, vamos então ver se essas abas elas estão lá no Excel. Quando a gente volta e abre esse material, elas não estão aqui, né? O que parece ser estranho. Mas na verdade não é. Por que isso acontece? Tudo que a gente faz no Python, enquanto a gente está executando o código, ele ainda está local, ele não vai refletir dentro da planilha. Isso só vai ser executado quando a gente salvar esses resultados numa planilha, ou na mesma planilha, ou numa planilha nova. Eu vou fazer isso num passo... Deixa eu fazer isso nesse passo agora. É simples, né? Se a gente quiser salvar uma planilha nova, a gente simplesmente, como eu falei, dado que é um conceito global de planilha e não de aba, a gente sempre vai usar os métodos dentro de workbook e simplesmente chamo um método save e passo o nome da planilha que eu quero gerar, sempre lembrando que a extensão tem que ser XLSX, tá? Então, locação, projeto, alterado, para não sobrescrever. Ponto XLSX. Pessoal, detalhe importante. Eu estou passando só o nome do arquivo porque eu quero que ele salve na pasta em que o meu código está executando. Se eu quisesse salvar em outro caminho, em outra pasta, eu posso passar o caminho completo. Então, se a gente estiver trabalhando no Windows C2 pontos, // usuários, documentos, desktop, enfim, a pasta que você tiver o interesse ali de salvar. Isso é importante quando a gente for falar de automações para a gente garantir uma precisão nos nossos processos, né? Até para conseguir fazer processos massivos. Então, pessoal, vamos ver como é que o arquivo novo está salvo agora na nossa pasta, né? Vamos abrir ele aqui. Alocação projetos alterado. Beleza, agora a gente vê que além das abas de time de dados, produtos e LGPD, a gente tem o time comercial, que está vazia porque a gente só criou a aba, a gente não colocou nenhum conteúdo nela ainda. E o time comercial 1, porque eu rodei o código, né, 2 vezes ali, então ele replica essa coluna e ele é inteligente o suficiente para não dar erro e colocando, né, appendando ali um número na frente para gerar uma outra aba, uma aba diferente, para a gente conseguir trocar e caminhar dentro desse arquivo. Beleza? Então vamos aqui para os próximos passos, né? A gente viu como que a gente carrega uma planilha já existente. E se a gente quer agora criar uma planilha do zero? Né? De novo, quando a gente pensa em automação, isso pode ser muito importante, né? A gente viu como a gente carrega um documento do Excel e manipula ele, né? Criando abas, vendo as abas existentes, pegando os valores. Mas e se a gente quer criar um Excel novo, do zero, né? Isso é importante porque a gente pode, às vezes, num processo mais automatizado, gerar vários documentos novos com uma formatação específica, que não necessariamente já está criada. Para isso, a gente vai sempre usar o WB, né, porque a gente está falando de uma planilha, então vou atribuir uma planilha nova, que é um workbook novo, e a gente não vai mais usar a função de load workbook, a gente vai usar a função ou o método, ou a classe, né, o workbook, para instanciar um objeto, que é uma planilha. E, de novo, todo o workbook criado, automaticamente, ele tem uma aba já inicial, que geralmente chama planilha 1 ou sheet 1, dependendo daí da língua do seu Excel, do idioma dele. Mas eu preciso falar que, olha, por mais que já exista, atribua um objeto, né, a essa variável WS, né, sinônimo ali, ou acrônimo para worksheet,
que é a guia ativa desse Excel que eu estou criando. Aqui ele não vai ter nada, né? Ele vai vir com nome padrão. Se eu quiser mudar esse nome padrão, eu posso simplesmente falar, olha, o atributo title, né? Então, worksheet.title é dados, tá? Por exemplo. E aí eu sempre tenho que passar uma string, porque é um texto. Então, e aqui, beleza, eu tenho o meu esqueleto de Excel já criado. Então, criei a planilha, tenho uma aba ativa, essa aba ativa chama dados. Próximo passo, né, mais intuitivo, seria eu começar a preencher essa planilha com valores. E aí eu poderia, né, pensar que seria intuitivo em colocar, beleza, se eu quero um valor na célula A1, eu venho aqui em Worksheet A1, como a gente viu ali, né, que eu conseguiria ler os valores, e preencher com um valor. Eu poderia também ter um valor na coluna ou na célula A2. Um outro, por exemplo, na célula B, pensando que eu possa ter títulos ali para cada uma das colunas, né? Então B1 vai ser um título também, e inserir esses valores um a um. Mas a gente está falando de automação, né? Não é muito eficiente eu fazer isso manual, colocar valor a valor dentro de cada uma dessas células, né? Eu posso fazer, não existe problema nenhum em fazer isso, mas existe uma maneira um pouco mais rápida, né, de se fazer. Eu posso passar já uma lista de valores e passar múltiplos valores a serem inseridos de uma vez só. Como que eu faço isso? Usando a função append, né? Então, se eu vier aqui para a célula de baixo, eu posso falar, olha, na minha worksheet ativa, né, que no caso ali é que eu chamei de dados, eu vou appendar, ou seja, eu vou concatenar e inserir a esse Excel, ou nessa aba, uma lista de valores. E aqui, lista é muito importante, tá? É um conceito largamente utilizado em Python, mas a gente sempre tem que se atentar a isso. E essa lista, obviamente, ela pode ser de qualquer tipo que a gente queira. A gente pode colocar, por exemplo, um título, né? Um colaborador aqui, por exemplo, um texto. Colaborador. A gente pode ter um outro título, né? Então, projeto, e um título final como tempo alocado ou tempo. Bom, e aí, beleza, eu posso salvar essa planilha, então wb.save, vou chamar aqui de exemplo de gravação. .xlsx sempre. E vamos ver o que ele faz. Abrir aqui esse Excel, exemplo de gravação. A gente tem as 3 colunas que a gente definiu: colaborador, projeto e tempo. Mas a gente não precisa ficar limitado a escrever uma linha, gravar, escrever uma linha, gravar, ou a linhas de texto. A gente pode, sem problema algum e da mesma forma, continuar fazendo esse append. Só fechar aqui a planilha, porque senão ele não vai gravar de novo. Fechar. Esse é um detalhe importante, tá, pessoal? Sempre que vocês estiverem trabalhando com alguma planilha ou com algum arquivo de Excel no Python, nunca deixem essa mesma planilha aberta, porque senão às vezes pode dar algum erro de código, porque ele dá conflito, ele não consegue fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, append, e agora eu quero colocar os valores referentes a essas colunas. Então, por exemplo, Christopher. O projeto pode ser, sei lá, orçamento. E eu posso colocar também variáveis numéricas aqui, por exemplo, tempo de alocação em horas, que seriam 16 horas, tá? Por exemplo, eu vou copiar essa célula e eu posso fazer isso repetidas vezes, tá bom? Então, vamos lá, um outro nome de colaborador, por exemplo, Diego. Vai estar num processo de churn, por exemplo, que tem aí de duração 4 horas. E, por fim, um último colaborador aqui, sei lá, Larissa, que trabalha em Crossell. E o tempo para execução desse projeto, ou dessa tarefa, é de 2 horas.
bom? E eu posso... detalhe importante, eu não preciso criar nesse append listas de mesmo tamanho, tá? Ele vai fazendo isso de forma sequencial, pulando linhas. Então, eu dou um append, ele coloca nas colunas, né, todos os elementos da lista. No próximo append, ele vai pular uma linha e colocar de novo nessas colunas esses novos elementos da lista. Por conta disso, eu posso ter, por exemplo, aqui um único valor falando que é o final da planilha, né? Então, fim da planilha, por exemplo. Só para a gente ver e deixar esse conceito um pouco mais claro. E salvar novamente o nosso Excel, wb save. Eu vou salvar aqui no mesmo arquivo, então exemplo de gravação. .xlsx. E rodar. Legal, agora a gente pode abrir aqui de novo o Excel. E a gente vai ver que, além, né, das colunas que a gente já tinha definido, colaborador, projeto e tempo, a gente também tem todos esses valores preenchidos. E o que eu falei do final da planilha está aqui. Ele vai pular uma linha do último append e vai acrescentar um único elemento. Então, sem problema nenhum, se eu fizesse mais outro append, ele pularia para a linha 6 e colocaria os novos valores aqui, né, nesse campo. Bom, a gente viu que é possível, né, acessar um dos valores dentro da nossa planilha, a partir da célula. Isso aqui eu vou só passar aqui para cima para o código, para ficar no lugar certo dele. Mas a gente também pode acessar múltiplas células de uma vez só, né? Afinal de contas, o que a gente está interessado aqui é automatizar, não criar um Excel utilizando Python, porque isso é muito mais fácil a gente abrir o Excel direto e preencher na mão. Mas a gente está caminhando nesses passos para depois a gente montar o nosso robozinho. Como que a gente faz então para acessar essas múltiplas células? Tá bom? Eu vou fazer um laço de repetição, né? Eu preciso acessá-las de forma individual, mas eu consigo iterar em cima desses campos para conseguir fazer essa seleção. Então, por exemplo, para cada linha dentro do meu escopo aqui de projetos, então, por exemplo, deixa eu abrir o documento mais uma vez. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 4 linhas, tá bom? Eu vou colocar mais linhas só pra gente ver o que acontece, tá? Pra ver se ele vai dar erro ou o que ele traz nesse caso. Então, de 1 a 5, eu vou também iterar nas colunas. Então, para cada linha de 1 a 5, ou na verdade de 1 a 4, porque o range ele é sempre a última posição menos 1. E para cada, então deixa eu colocar aqui 6, só para a gente ver se vai dar erro ou não. Então, para cada linha de 1 a 4 e para cada coluna de, por exemplo, 1 a 8, ou de 1 a 7, eu vou falar o quê? Eu preciso, como eu tô caminhando nas colunas, fazer o depara de posição para letra, né? O que isso significa? Se eu estou trabalhando com a coluna B, ela é a minha segunda coluna. A coluna D é a quarta. No Python, quando eu faço essa iteração, eu estou trabalhando com números. Então, estou falando, olha, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3. Porém, o OpenPyXL, ele não entende a coluna por meio de números, ele entende por meio de letra. Eu tenho que passar para ele o ID B1, C1, D1 e assim por diante, tá bom? Como que eu faço isso de uma forma mais tranquila? Usando o método que a gente importou, chamado getColumnLetter. E aí eu passo para ele o meu número. Então, se eu passar o número 2, ele vai me retornar a letra B, tá bom? Bem, uma vez que eu faço esse depara, eu quero fazer o quê? Acessar os meus elementos. Então, o worksheet, e eu passo a célula que eu quero acessar aqui dentro. Só que agora eu não vou mais fazer isso manual. Eu preciso concatenar esses meus índices dentro dos for, dentro dessa iteração. Então, eu vou colocar aqui a letra que eu peguei via getColumnLetter da coluna, mais a string representada pela linha, né? Então, linha é um número 1, 2, 3. Eu preciso converter isso aqui para string para concatenar com a letra. E aí sim eu vou pegar o valor desse campo. E para simplificar, eu já vou
printar esses valores na tela para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Não é values, é value, sempre no singular. O que ele está fazendo então? Lembra que a nossa planilha ativa, na verdade a nossa planilha ativa é outra, né? A nossa planilha ativa aqui, porque eu não li o novo documento, ainda é o exemplo de gravação, tá bom? Então vamos abrir. Então dentro da minha tabela de exemplo de gravação, eu tenho 3 colunas e alguns resultados preenchidos. Como eu estou fazendo uma iteração da linha 1 até a 5 e da coluna 1 até a 8, ele não vai dar erro, ele vai fazer independente de eu não ter valores preenchidos. E aí, como eu não tenho valores preenchidos, ele coloca aqui um none, para avisar, olha, você está saindo do escopo da sua planilha. Mas, se você quiser depois preencher, fica à vontade. Então, ele vai trazer na ordem, né, para a primeira linha, colaborador, projeto e tempo. Todas as outras colunas que não tem informação, ele vai trazer um none, vai passar para a linha de baixo, então, Christopher Sarmento 16. Todas as colunas que ele não tiver informação, um none, e assim por diante. O mesmo aqui para a linha final com a informação no fim da planilha, e preenchendo com none as informações não existentes, tá bom? Vamos utilizar isso aqui para fazer o preenchimento também de um documento. Então, além da gente printar e exibir o conteúdo na nossa tela aqui do Python, ou do Jupyter, a gente pode, ao invés de printar, fazer uma atribuição. Então eu vou pegar aqui e falar que a minha célula, então também iterando, né? Então a minha coluna A, B, C, D, eu vou juntar com a linha 1, 2, 3, 4 e eu vou atribuir esses valores que eu estou recebendo aqui de cima. Como? Eu vou apendar essa célula para falar, olha, na célula A1 coloca a variável ou o valor A1 na coluna B1, ou na célula B1 coloca o valor B1 e assim por diante. Tá bom? E por fim a gente vai salvar para a gente conseguir ver no Excel. Então, um exemplo de gravação múltipla. XLSX. E vou dar um Ctrl Enter para executar. Vamos ver o nosso documento. Exemplo de gravação múltipla. Tá aqui. Olha o que legal que ele faz. Ele vai para cada posição e para cada iteração executar e inserir esse valor. E aí, para registrar de fato, né, lembrando que por mais que eu esteja fazendo essa atribuição no Python, isso não se traduz diretamente para a planilha, eu vou depois salvar e ele registra tudo certinho, sem erro, sem problema nenhum. Bom, um passo importante que a gente precisa dar agora, que a gente viu já, como criar um Excel, como carregar um Excel já existente, de template, por exemplo, como acessar essas informações e salvar essas informações de forma iterativa, também é importante a gente começar a entender como que a gente formata esse documento. E é isso que a gente vai começar a ver agora. O que é importante, né, para a gente saber aqui como formatar? A gente tem algumas opções diferentes de formatação. Uma delas, às vezes, que as pessoas gostam de usar em Excel, sobretudo, é mesclar células, né? Então, como que a gente consegue expandir uma célula para mais? E aí o alinhamento também fica um pouco mais, um pouco melhor formatado. Então, a gente vai ver isso agora, tá? Vamos lá. Então, vamos pegar um arquivo aqui diferente. Deixa eu só abrir o Excel para vocês conseguirem ver o que eu quero dizer. Vamos pegar o de alocação de projetos, tá bom? Para a gente seguir aqui no mesmo racional. Lembrando que ele tem, né, na primeira linha o título da tabela, então com nome, matrícula, projeto e tudo mais, além dos usuários e com seus respectivos campos e valores. Então, o que a gente quer fazer? Vamos fazer um load dessa planilha, load workbook. Lembrando que sempre que eu falo de planilha, eu falo de workbook, e sempre que eu falo de aba, eu penso em worksheet. Então, alocação
projetos, .xlsx, porque esse pacote só permite esse tipo de formato de arquivo. Uma vez que eu carrego a minha worksheet, ela vai ser sempre, não sempre, né, mas por padrão, a minha aba ativa dentro dessa planilha, ok? A gente consegue... desculpa. WB é igual a load workbook, né? Então, como a gente viu aqui em cima, por exemplo, um atributo recebe o caminho do método load workbook, né? Então, vamos voltar aqui. Agora deve dar certo. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar, agora quando a gente fala de planilha, né, ou de aba, a gente está falando de worksheet, então worksheet merge cells. Simples assim. E aí a gente vai passar, por exemplo, quais células a gente quer, ou qual o intervalo de células que a gente quer fazer o merge. Então, por exemplo, nessa planilha de alocação de projetos, se a gente quiser pensar em fazer o merge da linha 1 até a linha C1 e juntar essas 3 primeiras colunas numa mesma linha, eu consigo passar aqui. Passa o merge cells da linha do campo ou da célula A1 até a linha ou célula C1 e pronto. Tão simples quanto isso. E vamos salvar para a gente ver qual que é o efeito que isso tem no nosso documento. Então vou colocar aqui exemplo de merge.xlsx e a gente consegue merge cells has no attribute. Pera aí, deixa eu carregar de novo porque eu rodei 2 vezes. Tá faltando um S aqui, não existe a função merge cell, é merge cells, porque eu tenho que passar mais de uma células para fazer o merge, senão não faz sentido o comando. Então agora sim. E abrindo aqui o Excel que a gente acabou de salvar, então exemplo merge xlsx, a gente tem que as células, elas de fato sofreram um merge, certo? Então ao invés de ter 3 células separadas, uma para cada coluna, a gente tem uma célula só, juntando essas três colunas, esses 3 resultados. Qual que é o problema disso? Primeiro, a gente não vai ter o campo formatado, como a gente talvez espere, né? Então, o valor ali centralizado, uma vez que o merge foi feito, a gente precisaria depois corrigir e forçar essa formatação, a gente ainda vai ver como é que faz. Mas mais do que isso, né? Se eu tento fazer um merge de células que estão preenchidas, isso não vai dar um erro. O que ele vai fazer é considerar o valor da primeira célula e apagar o conteúdo das demais. Tal como se a gente fizesse no Excel. A diferença é que quando a gente faz no Excel, ele joga uma mensagem de aviso falando você que realmente quer fazer o merge dessas células. E aí você define sim ou não, dependendo se você quiser apagar ou não o conteúdo. Vou fechar essa planilha para a gente fazer mais uma alteração aqui de merge, para mostrar que o merge ele pode ser feito não só com uma linha ou uma coluna, mas com múltiplas linhas e colunas simultaneamente, né? Então, se a gente quisesse juntar também linhas a essas colunas que a gente fez o merge, a gente poderia. Basta que eu faça o A1 até, por exemplo, o C2. Então, eu vou pegar as 3 primeiras colunas e as 2 primeiras linhas. Fechar aqui, vou salvar novamente para a gente observar qual que é o efeito disso. Vou lá. Vou rodar de novo aqui para ler o Excel original para a gente conseguir entender certinho a alteração final, tá? Sem ter uma alteração e a alteração da alteração. Vou salvar. E abrir de novo o documento, exemplo merge. E aí a gente pode ver que além da primeira coluna, né, ou melhor, da primeira linha, que antes estava sendo feito o merge da A1 até a C1, agora a gente tem um grande merge aqui usando as 2 primeiras linhas e as 3 primeiras colunas. Beleza? Em essência, a ideia do merge é essa, tão simples quanto isso. Geralmente esses comandos do Excel mais básicos, eles são intuitivos, tá? Então, quando vocês olharem na documentação, vai ser facilmente entendível ali. E são bem úteis, tá bom?
Outra coisa que também é interessante que a gente gostaria de fazer é poder inserir e deletar linhas e colunas à nossa vontade. Né? Então, para isso, de novo, é muito intuitivo. A gente pode pegar aqui e fazer um WS, né? Dado que eu estou trabalhando na planilha. Então, worksheet, insert rows, se eu quiser inserir uma nova coluna. E eu posso passar aonde eu quero inserir, né? Em qual linha eu quero adicionar uma linha nova. No caso aqui, vamos pegar, por exemplo, na linha 3, tá bom? Para dar um espaço. Então, eu quero inserir uma nova coluna, uma nova linha, desculpa, na linha 3. Feito isso, eu posso querer também inserir uma coluna. Então, por exemplo, na coluna B, vou fazer também já direto aqui, ws.insert calls, e eu posso passar 2, porque eu quero inserir uma coluna na coluna B nova. E eu posso também querer deletar a coluna E. Então, a coluna E é a coluna 5. Eu vou também fazer esse delete para vocês já verem todos esses comandos de uma vez só. Delete calls, coluna 5. E vou fazer, salvar novamente esse arquivo. Vou carregar de novo para a gente garantir que estamos pegando a tabela original. Então, Ctrl Enter. E vou fazer todas essas operações. Como que isso fica no nosso arquivo? Então, exemplo merge. Pronto. A gente vê aqui que agora a linha 3 ela foi inserida, né? Ela tem uma linha em branco entre o conteúdo da linha 2 e o conteúdo da linha 4. E a mesma coisa para a coluna B, que agora é uma nova coluna, né, que eu inseri, então as demais elas foram deslocadas para a direita. E a coluna última, ela foi excluída, né? Então eu tinha 5 colunas antes, continuo com 5 colunas mesmo após eu ter inserido uma coluna nova. Então a gente conseguiu deletar também todo o conteúdo que a gente precisava. Então a gente viu aqui insert e delete. A gente pode querer mover células, tá? Não é uma operação tão comum assim. Mas às vezes pode ser um comando útil, caso a gente tenha errado, por exemplo, no loop, o ponto inicial e o ponto final em que a gente está salvando alguma informação e a gente fala, putz, ao invés de eu fazer, porque é muito conteúdo que eu quero escrever, para não ter que fazer um for de novo e escrever tudo novamente, eu simplesmente pego e arrasto. Como que é isso? A gente pega aqui, worksheet.move range, e passa o parâmetro do qual a gente quer, o conteúdo que a gente quer mover. Então, por exemplo, se eu pegar essa mesma tabela, deixa eu pegar a tabela original. Se eu pegar essa mesma tabela e quiser, por exemplo, pegar os campos da linha B1 até o campo C3 e mover ele aqui para baixo 2 linhas e para direita 2 colunas, eu posso simplesmente pegar aqui B1 até C3. Eu quero mover para baixo 2 linhas e eu quero mover para direita também 2 colunas, tá bom? Se eu quiser mover para cima ou para esquerda, basta eu colocar um valor negativo aqui. Então, nas colunas negativo, vou mover para a esquerda. E se eu colocar um valor negativo nas linhas, eu vou mover para cima, tá bom? Como aqui eu já estou no começo da minha tabela, não faz sentido, então eu vou mover para a direita e para baixo. E eu vou salvar uma cópia desse arquivo. Então, vamos ver como é que isso fica. Exemplo merge. Beleza. Fica uma bagunça, porque ele já tinha vários valores definidos, né? E eu ainda estou salvando em cima de um arquivo que já existia. Mas vocês podem ver que todo o conteúdo aqui, de fato, da célula B1 até a C3, ela deveria estar 2 linhas para baixo e 2 colunas para a direita, tá bom? Então a gente vê que a matrícula aqui, que antes estava nessa linha, ela veio agora lá para o final da tabela, porque eu movi 2 para a direita e 2 para baixo. Então, 1, 2 para baixo. Eu trouxe ela para cá, tá bom? Por isso que talvez não seja tão recomendável assim a gente ficar movendo células ao nosso belo dispor, né? Porque é muito fácil
a gente comprometer a integridade do nosso arquivo. Mas se você tiver a garantia de que você está conseguindo fazer essas movimentações sem prejudicar, e aí a dica que eu dou é salvem sempre um arquivo auxiliar, né? Não sobrescrevam no mesmo arquivo, porque se você precisar fazer qualquer alteração, você consegue ter esse backup. Tudo bem, não tem problema, vocês podem fazer, mas para mostrar que isso também funciona. E aí, por fim, ó, talvez seja aqui a cereja do bolo para muitos de vocês, também é possível, apesar de existirem formas melhores, tá? Mas também é possível a gente preencher um campo da nossa planilha ou das nossas abas com fórmulas do Excel, de forma que a gente não só coloque o valor já calculado, mas sim que a equação ela fique dinâmica no Excel. Então eu posso inserir a minha fórmula e se eu fizer qualquer alteração no meu documento, essa fórmula ela vai identificar essa alteração e automaticamente recalcular o valor com essa base. Como que a gente faz isso? Basta que a gente coloque uma string, né, um texto, com o formato dessa equação, tal como a gente escreveria no Excel. Então, se eu quero colocar uma soma, eu coloco igual soma, os campos que eu quero somar, e isso ele vai ser registrado na nossa planilha como um texto, e automaticamente, quando você abrir a planilha, isso vai ser entendido como uma equação, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo disso aqui agora. Pegar de novo a nossa tabela de alocação de projetos. Então, vou dar um Ctrl+C aqui de cima e trazer aqui para baixo, só para garantir que eu estou pegando a planilha certa. Dá um Ctrl+Enter para conseguir rodar. E como que a gente faz isso, né? Vamos falar que na nossa tabela original, a gente tem na coluna E aqui o tempo atribuído dentro de cada projeto para cada pessoa, tá bom? E eu quero saber qual que vai ser o tempo total no meu time alocado em projetos desse tipo, dentro da esfera de dados. Então, vou garantir que eu estou primeiramente na aba certa, né, na guia certa, então vou dar um print da minha worksheet para ver o que ele solta. Então, eu estou na worksheet time de dados, então estou no lugar correto. E o que eu quero fazer a coluna vai ser a coluna E, certo? Porque é a coluna referente ali ao meu tempo de horas alocadas para cada projeto. O que eu vou fazer? O que eu quero, no final das contas, é essa string aqui, igual, eu vou colocar em inglês, porque o meu Excel ele está em inglês, então soma da minha coluna, ou do meu intervalo, né, E2 até E4, então E2 até E4, e isso aqui é o que eu quero colocar na minha célula E5, tá bom? Eu posso escrever assim direto, não é problema nenhum. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer worksheet E5, certo? E5 recebe essa string, eu posso fazer isso e automaticamente esse valor ele vai ser colocado como texto e eventualmente traduzido como equação no meu documento. Eu poderia também trabalhar com fstrings, né, do Python, e aí a gente vai ver isso melhor no vídeo seguinte, com uma aplicação prática, mas a ideia é que eu consigo colocar variáveis do meu código em Python, e aí por isso que é bacana utilizar o Python para automatizar o Excel nesse sentido, porque a gente consegue ter um dinamismo muito maior fazendo e trabalhando dessa maneira. Bom, então a gente poderia, sem problema nenhum, trabalhar com esse tipo de sintaxe também. Uma vez que a gente faz isso, a gente pode salvar novamente, né, o nosso arquivo, e aqui eu tenho um errinho nas minhas aspas, agora sim. Então, wb.save exemplo fórmula .xlsx. E vou rodar para a gente conseguir ver o resultado disso aqui. Exemplo fórmula. Ó, notem que aqui ele existe, ele já tem um valor 100, então ele pegou e somou de fato todas as minhas linhas dentro da minha coluna I. Mas quando eu clico em cima da minha célula, eu noto que ele já seleciona aqui os valores, né, da linha E2 até a linha E4.
E a gente consegue ver aqui no canto inferior esquerdo, porque eu estou no Mac, né, no Numbers, que de fato é uma fórmula. Então ele está de fato somando as células E2 até E4. E se eu quiser alterar essa equação, eu consigo alterar direto no Excel. Ou se eu quiser alterar algum campo, né, da minha planilha, por exemplo, trocar aqui de 10, por exemplo, para 20, quando eu faço essa alteração, esse valor ele altera automaticamente, porque é uma equação. Então deixa eu colocar um valor maior para a gente ver essa diferença. E, de fato, ele está alterando dinamicamente. Bom, pessoal, mesma parte do coelho. Bom, por fim, como que a gente formata os nossos campos de fato, né? Como que a gente mexe na fonte, coloca negrito, preenche o fundo com alguma cor, troca a cor do texto, qualquer tipo de formatação mais visual nesse sentido. Também é muito fácil. Vou criar uma seção nova aqui no Notebook, então, referente à parte de formatação de texto. De texto. Eu não consigo fazer a edição. Eu não consigo fazer a edição direta em múltiplas células, né? O Python ele não permite isso, mas eu consigo iterar em várias células para fazer essa alteração de forma individual e sempre passando um parâmetro de formatação, né? Um ou mais parâmetros de formatação. Um deles que poderia ser referente à fonte especificamente, então, por exemplo, trocar Arial para Times New Roman, ou para qualquer outro tipo de fonte, colocar negrito, itálico, sublinhado. Se eu quiser alterar a cor do texto, isso é um conjunto de parâmetros, né, que a gente passa a partir da classe fonte, que a gente carregou também ali no começo do nosso código. Eu posso também alterar o background dessa célula, né, então preencher com alguma cor, com um gradiente de cores, fazer um preenchimento condicional, né, então, por exemplo, se eu estou trabalhando com valores financeiros e um desses valores for negativo, eu consigo preencher de uma cor, se for positivo, eu consigo preencher de outra. Além disso, eu também consigo fazer alinhamentos, né? Então centralizar, justificar a esquerda, a direita, abaixo, acima, tudo isso a gente consegue fazer. Eu vou mostrar uma das formas de se fazer isso, focando especificamente aqui na fonte, mas é possível de forma muito, muito próxima, né? E também tem na documentação a gente extrapolar isso para esses outros conjuntos, né? Para essas outras esferas de formatação da mesma forma. Tá? Como que a gente faz isso? De novo, voltando aqui no Excel de alocação de projetos, vamos supor que eu queira trocar, ou na verdade, aplicar negrito no nosso título, né, para todas as colunas, de A até E, e trocar a cor do texto, tá bom? Bom, para isso, como eu falei, a gente vai precisar iterar, então, para toda coluna, entre o meu range aqui de colunas que eu tenho, que é de A até E, então de 1 até 6, porque daí eu vou pegar as 5 primeiras. Opa, de até 6. Eu vou pegar a aba, então worksheet. Lembra que eu preciso fazer o depara, né? Então não posso trabalhar com colunas de forma numérica, então get column letter do meu número, né? Do meu índice da coluna. Como o meu título ele tá na coluna 1, ou melhor, na linha 1 sempre, para todos eles, eu posso fixar aqui para concatenar essa string com 1. Toda worksheet ela tem um atributo chamado fonte, em que eu consigo passar novos valores para esse atributo. Né? Na verdade, ele é como se fosse um dicionário de valores dentro desse atributo, ou um objeto, por assim dizer. Então, eu consigo passar, né, instanciar esse atributo com um objeto do tipo fonte e falar que eu quero bold igual a true, para deixar negrito. E eu posso passar qualquer tipo de cor que eu queira. O ideal é sempre passar em formato hexadecimal, bom? Então vocês podem procurar, tipo, verde em hexadecimal no Google, vai trazer. Se vocês souberem o RGB dessa cor, vocês conseguem colocar no Google também, RGB para hexadecimal. E vocês conseguem passar e ele faz essa tradução, tá? De forma muito fácil. Por exemplo, vamos colocar essa cor aqui que tem na documentação, que é praticamente um azul. Simplesmente para a gente ver essa alteração. E vou salvar somente fazendo isso. Tá bom? Save. Exemplo de formatação.
texto XLSX. Bom, quando a gente abre agora o arquivo, exemplo de formatação, a gente nota que ele está em negrito, então se eu clicar aqui na célula e consigo olhar no campo de texto, que o negrito ele está ativo, tá bom? E ele está azul porque eu pedi essa cor para ele, eu poderia ter pedido qualquer uma outra. E se eu quisesse trocar a cor do fundo, não a cor da letra? Não tem problema nenhum. A gente pode vir aqui, por exemplo, no site da documentação, tem uma parte só de formatação, né? Aqui em Working with Styles. Aqui ele vai te dar todos os parâmetros possíveis, tanto para fonte, quanto para background, para borda, né? Para a fronteira ali da sua planilha, das suas células. Alinhamento do texto, e se você quiser trabalhar, por exemplo, com algum campo protegido, seja de planilha, seja de célula, a gente também tem uma classe que instancia esses parâmetros, tá? Então, todos esses vocês podem passar. E aí, como eu falei, uma worksheet ela tem o atributo fonte, que pode receber qualquer uma dessas alterações. Ele também vai ter um atributo fill, que pode receber qualquer uma dessas alterações. Border, alignment, number format e protection, de forma geral e respectivamente, para a gente conseguir fazer as alterações. Então, se eu quero trocar um campo de numérico para porcentagem ou de numérico para texto, eu consigo, por exemplo, passar um number format igual a aquilo que eu estou trabalhando. Por default, a gente mantém em general, que fica um pouco mais genérico e reduz erros, tá? Mas podem constar a documentação que tem tudo aqui. Bom, pessoal, a gente fica por aqui então com esse vídeo, né, dos conceitos básicos aqui de Python para automatização de Excel. Se vocês gostaram, deixem um like no vídeo, sigam a página, não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Deixem um comentário, né, para as pessoas te ajudarem se tiveram dúvida. E para quem tiver um interesse, a gente tem outros vídeos, né, tanto um vídeo anterior, inicial, contextualizando um pouco dessa parte da relevância de automação para as empresas, e também um vídeo posterior a esse, falando sobre aplicações práticas com uso real e mais robusto de uma aplicação prática, tá bom? Se vocês tiverem interesse, a gente tem alguns cursos aqui na Let's Coding que podem te tornar um especialista, né, e te deixar com muito mais domínio nessa parte de Python, e específico também para Excel. A gente tem cursos de curta duração, de 3 meses, tanto de Python quanto de ciência de dados, em que vocês vão ver esses conceitos e vocês saem com domínio, né, nessa programação. E para quem tiver interesse em algo um pouco mais voltado para uma especialização e já com treinamento focado em mercado, a gente tem os nossos degrees de 14 meses, em que vocês também conseguem se inscrever e ter esse conteúdo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.